Eu sou Carlos Ramos, estarei aqui com vocês durante essas aulas de administração. São aulas preparatórias aí para o concurso, né, do CAGE Rio Grande do Sul, e nós vamos aqui ao longo dessas aulas analisar os pontos, né, mais importantes do programa e vamos fazer de que maneira isso? Vamos resolver questões. Tá? Então a dinâmica vai ser em cima de questões de concursos passados. Eu separei uma bateria de questões não apenas da banca examinadora, da CESP, mas de outras bancas também, questões com nível de dificuldade, né, de médio para difícil, para a gente ter uma preparação aí bem consistente, tá certo? Bom, os pontos iniciais aí do nosso programa, eles fazem referência a algumas teorias da administração. A teoria da administração científica de Frederick Taylor, a teoria clássica, né, de Henri Fayol, a teoria burocrática de Max Weber e os diversos teóricos também, a chamada teoria neoclássica. Vamos ver então alguns conceitos envolvidos aí na administração, nas suas teorias mais básicas, né, mais fundamentais. Ok? Vamos começar então colocando aí na tela as nossas questões. Temos aí a primeira questão que nós vamos discutir. Olha aqui, ó, nós temos uma organização pública e ela está se estruturando, né, de que maneira? De modo a privilegiar a ênfase nas tarefas, na descrição clara dos processos, na previsibilidade, premiação de empregados mediante remuneração variável, sem atentar muito para aspectos de autorrealização dos colaboradores, de meritocracia, características do ambiente. Então, essas características todas aqui, essa organização, ela se alinha a princípios da teoria da administração. Qual delas aqui? Vamos ver: relações humanas, contingencial, burocrática, sistêmica, administração científica. Vamos marcar aqui, letra E, administração científica. A teoria cujo principal expoente, sem dúvida, é o Taylor, né? Às vezes, a administração científica também é chamada de Taylorismo, exatamente por conta do seu maior expoente, Frederick Taylor. E, basicamente, é uma das primeiras teorias da administração que procura enxergar a organização dando uma ênfase, ou seja, uma importância especial às tarefas, ao modo como o trabalho é realizado. Então, o pensamento inicial aí do Frederick Taylor é que não é possível que numa organização as pessoas façam o trabalho cada uma à sua maneira, né, de uma forma improvisada, sem um método, sem uma rotina. A administração científica tem esse nome porque, através da visão de Taylor, caberia ao administrador, ao gerente, analisar o trabalho, analisar as tarefas, fazer o chamado estudo de tempos e movimentos, abordar, portanto, o trabalho de uma forma científica, analisando o layout físico, o tempo de deslocamento de um funcionário, né, por exemplo, do estoque até a linha de produção, da linha de produção até um outro departamento de acabamento, etc. Então, há essa ênfase na maneira de fazer as coisas, né, de uniformizar os processos, de construir rotinas de trabalho. Isso é uma característica forte da administração científica, exatamente para buscar isso daqui, né, previsibilidade. Ora, se cada funcionário realiza o seu trabalho da maneira como ele bem entende, sem nenhum tipo de método, de padrão, os resultados eles se tornam imprevisíveis. Agora, se nós normatizamos o trabalho naquela organização, estabelecemos tempos, né, fluxo de trabalho, rotinas, etapas que todo mundo deve seguir, os resultados passam a ser mais controláveis, mais previsíveis. Aqui tem um detalhe importante também que fala na premiação de empregados mediante remuneração variável, sem prestar muita atenção para aspectos de autorrealização, ou seja, na administração científica não há ainda essa importância dada
a motivação humana. O homem ele é visto de uma maneira bastante simples, né? O ser humano, basicamente, ele seria estaria inclinado a trabalhar mais se houvesse a possibilidade de ter uma remuneração maior, ou seja, apenas o interesse material estaria estimulando o trabalhador a entregar um nível maior de produção. Isso para a administração científica. Não havia, naquele momento, né, do surgimento dessa teoria, não havia também uma noção muito clara sobre os aspectos mais subjetivos. O fato de que as pessoas buscam no trabalho não apenas uma remuneração mais adequada, mas também buscam autorrealização, autodesenvolvimento, relações sociais, amizade, cooperação, etc. Então esses aspectos mais subjetivos, eles estão fora da administração científica, ela não trabalha com isso, tá certo? E também não há aí uma influência do ambiente. Que ambiente é isso? Toda vez que a gente ouvir essa palavrinha ambiente na administração, temos que pensar no ambiente externo, ou seja, a nossa organização, a nossa empresa ou nosso órgão público, qual seja a entidade que nós estamos tratando, ela não existe solta no espaço, né, no vácuo, ou seja, sem nenhuma ligação com outras organizações. Pelo contrário, existe aí um ambiente organizacional. Se nós pensarmos numa empresa, a nossa empresa ela se relaciona com clientes, fornecedores, concorrentes, o governo, credores, entidades, associações, etc. Então existe um ambiente externo que interage com a nossa organização. Para a administração científica, isso não é nem levado em consideração. Ela trabalha com uma visão de sistema fechado. Então, para a administração científica, a empresa é um sistema fechado, não importa muito o que está acontecendo no ambiente. As teorias administrativas posteriores, principalmente essa daqui, principalmente a teoria contingencial, né, dá uma importância muito forte ao ambiente. A teoria contingencial parte da ideia de que mudanças ambientais vão frequentemente exigir mudanças internas também. A organização ela vai ter que se adaptar ao ambiente. Tá bom? Então, nessa questão aí 1, tivemos aí a letra E. Vamos ver mais questões ainda sobre esse tema na segunda. Muito bem, em administração, princípio é o que? É uma afirmação válida para uma determinada situação. É uma previsão antecipada do que deverá ser feito quando ocorrer aquela situação. Então, o princípio já dá para a gente uma diretriz, né? Acontecendo tal situação, como seria melhor lidar com isso? Qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação antes que ela aconteça? Então, o princípio ele acaba sendo uma decisão antecipada, né, sobre alguma circunstância. Vejamos aí o fragmento. Substituir no trabalho o critério individual do operário e também a improvisação e a atuação empírico-prática. O que é isso, atuação empírico-prática? Tem a ver com o empirismo, ou seja, fazer experiências, né? Testar as coisas. Fazer experiências, fazer testes é algo necessariamente negativo? Não, só que não pode ser a regra, ou seja, o trabalho não poderia ser organizado dessa maneira, com base na tentativa e erro. Deveria ter alguma teoria por trás, algum princípio. Então, voltando aqui, a improvisação, a atuação empírico-prática, ou seja, a experiência pura e simplesmente, né, tentativa e erro, por métodos baseados em procedimentos científicos, ou seja, substituir tudo isso por uma metodologia, né, testada, mas também com teoria, com estudo, etc., refere-se a um dos princípios mais importantes da administração científica, denominado princípio de que, olha as opções aí, planejamento, preparo, controle, eficácia, execução. Temos aqui a letra A, planejamento. Essa aí é uma grande contribuição da administração científica, né? Caberia ao gerente planejar o trabalho.
já tomar, portanto, decisões antecipadas sobre como algumas coisas deveriam ser feitas e não deixar isso a cargo simplesmente do operário, do trabalhador, para que ele decidisse como devesse fazer o seu trabalho individualmente. Tá bom? Então, letra A responde aí a nossa questão 2. Vamos aqui a 3 agora. Bom, os primeiros teóricos que trabalharam, né, ainda que de forma incipiente, começando ainda, o conceito de motivação, pertencentes basicamente à denominada administração científica, eles resvalaram pelo conceito, né, não mergulharam ainda, não chegaram a que esse conceito representa hoje para os teóricos contemporâneos, a ideia de motivação. Né? Além das condições adequadas para o trabalho, né, que são básicas para qualquer outra escola, como ventilação, luminosidade, ferramentas, que outro fator tinha importância para aquela escola e que proporcionaria a motivação? Então vamos ver as opções aqui. A liderança democrática, bom relacionamento na equipe, comunicação de duas vias, remuneração em função da produtividade, maior aproximação da cúpula com a base. Bom, falando de motivação, queremos nos referir aos motivos, ou seja, os motivos têm a ver com as razões que levam as pessoas a realizar um determinado procedimento, a adotar um certo comportamento, o que é que leva uma pessoa a agir. Então, tratando aí do mundo corporativo, né, do mundo das empresas, das organizações, a motivação diz respeito a que fatores vão levar as pessoas a querer trabalhar mais, né, a querer trabalhar, de fato, a querer realizar as coisas, a se dedicar a cumprir realmente as suas obrigações. Para a administração científica, que ela tem uma visão muito restrita do ser humano, ela trata basicamente o ser humano como uma criatura movida por interesses puramente materiais, né? Então, ela parte daquela ideia de que o ser humano ele tem algumas necessidades que ele vai suprir basicamente com a remuneração que ele recebe da organização. Se ele tiver a possibilidade de ganhar mais, então ele deve se dedicar mais, porque afinal de contas o trabalho ele seria visto como um fardo, um peso, uma coisa que deveria haver uma justificativa, né, para a pessoa querer trabalhar mais. Da mesma maneira, quando a empresa precisasse exercer aí o seu poder disciplinar, aplicar alguma sanção, alguma penalidade sobre um trabalhador que não cumpriu as suas obrigações, essa sanção ou penalidade deveria ser também de natureza pecuniária, material, financeira, monetária, descontar o salário, por exemplo, né, reduzir a remuneração variável, etc. Tá bom? Então, com as opções que nós temos aí, nós vamos marcar aqui a letra D, a remuneração em função da produtividade. Para a administração científica, fazer as pessoas trabalharem mais seria algo muito simples. Ora, se nós padronizamos tarefas, rotinas, tornamos as atividades mais rápidas, diminuímos o nível de cansaço, né? O nível de fadiga, para usar uma expressão lá do próprio Taylor, diminuímos o cansaço, o nível de fadiga dos funcionários, tudo isso vai levar a um aumento da produtividade. Vamos conseguir produzir mais com o mesmo nível de recursos humanos que temos hoje. Então a empresa vai ter um lucro maior. É possível, portanto, até fazer uma distribuição, uma participação, parte desses lucros, desse crescimento dos lucros, poderá ir para os próprios funcionários. Então bastaria isso, né, para a teoria da administração científica. Os outros fatores que nós temos aí, liderança democrática, bom relacionamento na equipe, comunicação, etc., a proximidade da chefia, né, da cúpula com a base, são fatores mais subjetivos, não eram levados em conta pela administração científica. Apenas com o passar dos anos, quando surgiu a teoria das relações humanas, do Elton Mayo, né, a teoria das relações humanas, ela teve como grande característica demonstrar que, além de incentivos
puramente materiais, os funcionários dentro da empresa, eles também eram guiados, eram também motivados por incentivos sociais. Havia dentro da empresa ali o surgimento de relações sociais, de grupos informais, do sentimento de que aquele funcionário pertence a um grupo, do sentimento de que ele está fazendo um trabalho que tem importância. Então, todos esses fatores também geram uma satisfação no trabalho. A motivação, ela não seria explicada, né, somente, né, por uma visão reduzida de incentivos materiais. Não, a motivação estaria ligada também à possibilidade da pessoa satisfazer suas necessidades sociais, de estima, de autorrealização no ambiente de trabalho. Aspectos esses que não eram ainda desenvolvidos pela administração científica. Por isso nós marcamos aí a letra D de dado. Vamos à próxima agora. Estamos aí na questão 4 agora. Bom, o que não corresponde a um elemento essencial da administração científica? Então, na letra A, padronização de ferramentas, sim, né, padronização é típico da administração científica. A padronização de ferramentas, no sentido de garantir que todos os funcionários que estão envolvidos naquela atividade, que estão realizando aquela atividade, trabalhem com a ferramenta adequada, precisa, até para não haver problemas aí de produtividade, de desperdício, de cansaço. Agora, na letra B, a administração por iniciativa e incentivo. Então vamos marcar aqui letra B de bola, porque iniciativa, incentivo, criatividade, inovação, isso não eram valores defendidos aí pela teoria da administração científica. Até quando se fala em incentivos, na verdade, um incentivo muito restrito àquele de natureza material, como nós já vimos antes. Bom, a divisão equitativa do trabalho, né, considerando aí as necessidades, né, do serviço, o perfil do trabalhador, a seleção do trabalhador, treinamento, tudo isso aí são realmente características do Taylorismo, né, da administração científica. Vamos aqui em frente, na questão 5, desafios de eficiência e escala, desafios de eficiência e desafios de escala, né, de tamanho de produção, impostos pela consolidação do processo de industrialização. A final do século XIX, né, tiveram como resposta a sistematização de um conjunto de técnicas e procedimentos de gestão. Posteriormente, isso foi denominado pelos historiadores como a escola clássica da administração. Em sua corrente da administração científica, teve como característica, então, primeira coisa, a gente tem que situar no tempo, finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX, o que está acontecendo no mundo em termos de sistema econômico, né, de economia. Estamos aí assistindo nesse momento uma mudança muito grande, né, no padrão de produção de bens e serviços. O capitalismo ele está aí, né, se estabelecendo com uma força muito grande, industrialização em larga escala, produção em massa de bens e serviços. Então, nesse ambiente, né, de grandes empresas, grandes corporações, é que vai surgir a necessidade de se estruturar melhor o trabalho, de sair da improvisação. E vai surgir a escola clássica. A escola clássica tem duas grandes vertentes, duas grandes correntes. A primeira é a administração científica, sobre a qual eu já comentei bastante. O grande expoente é o Frederick Taylor, né, que tem um foco muito grande sobre as tarefas, processos, rotinas. E uma outra vertente que é a teoria clássica de Henri Fayol, que por sua vez já focaliza mais a estrutura, né, a divisão da empresa por departamentos, a identificação das funções do administrador, a identificação da hierarquia. Então são duas grandes correntes que nós juntamos aí como os clássicos da administração. Nessa questão 5, queremos saber aí característica forte da
administração científica, ou seja, o pensamento do Taylor. Então, na letra A, estudar movimentos necessários para a execução de uma tarefa com o intuito de simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. Então, letra A. Isso aqui é o seu chamado estudo de tempos e movimentos. É uma primeira forma de sistematizar o trabalho, por exemplo, dentro da linha de produção, da linha de montagem de uma empresa. O tempo que o trabalhador leva para se deslocar de uma seção para outra, o tempo em que a matéria-prima vai ficar parada num determinado passo ali, numa determinada etapa do processo produtivo, aguardando a montagem de alguma outra peça, de algum outro componente. Então tudo isso deveria ser analisado e o administrador deveria procurar o menor tempo possível para executar todos esses processos. A letra A, portanto, está perfeita. Vamos ver aí o erro das outras. Nas outras alternativas. Letra B. Enxergar o trabalhador como um ser humano, buscar motivá-lo com incentivos fisiológicos. Isso aí não se aplica à escola da administração científica. O trabalhador, o aspecto mais humano, mais complexo, o ser humano que tem motivações interiores, que busca aceitação pela sociedade, que busca relações humanas harmoniosas. Esses aspectos todos subjetivos, eles não eram considerados pela administração científica. Passaram a ser, mais tarde, após a teoria das relações humanas, e principalmente com a abordagem comportamental. Aí passaram a ser considerados de maneira mais profunda, mais enfática. Na letra C, incentivar a maior participação de funcionários no processo decisório da empresa, errado. Tomar decisões, que é uma atividade típica do administrador, em nenhum momento a administração científica imaginou a participação dos funcionários nisso. Pelo contrário, o papel do gerente, do administrador, estava muito claro ali, no sentido de estudar o trabalho, definir, encontrar a melhor maneira de fazer uma determinada rotina, e caberia ao funcionário, basicamente, o quê? Executar o trabalho. Então, tomada de decisão, autonomia, iniciativa, criatividade não eram valores defendidos pela administração científica. Na letra D, controlar atividades da empresa, de modo que os erros fossem previstos, as ações corretivas tomadas, evitando o desperdício. Então, na verdade, isso já foi uma preocupação mais adiante, posteriormente no tempo, com os programas de qualidade, principalmente o modelo de qualidade total, o modelo japonês de administração. Então isso aí já é um desdobramento, já é no momento bem futuro aí, na história da administração. E na letra E, promover uma sinergia entre atividades da empresa e o ambiente externo. Bom, vamos prestar muita atenção nessa palavrinha aqui, sinergia. Isso aparece muito em questões de administração. A gente pode dizer que existe sinergia quando a soma das partes, ou melhor dizendo, o todo é muito maior do que a soma das partes. O todo é algo maior do que a simples soma das partes. Ou seja, a sinergia acontece quando nós conseguimos combinar os recursos da empresa de uma maneira que nós vamos ter um nível de produto excelente, o melhor nível de produto possível. Então, quando se diz que há uma busca por uma sinergia entre atividades da empresa e o ambiente externo, queremos dizer que é necessário uma integração, uma harmonia muito grande entre o que a empresa está fazendo internamente e as mudanças ambientais no ambiente organizacional. Bom, mais uma vez isso aqui está falso porque a administração científica encara a organização como um sistema fechado. Ela não se preocupa em entender o relacionamento da organização com o restante da realidade, do mundo econômico e social. Essa preocupação com o ambiente, ela passou a ser mais importante na ciência da administração a partir do momento em que a economia começou a se tornar mais globalizada e as empresas começaram a enfrentar
uma concorrência em escala internacional, em escala mundial. Aí sim, as organizações hoje, né, elas olham muito mais para o ambiente externo por conta dos efeitos aí da globalização, o que não era realmente preocupação naquele momento, finalzinho do século XIX, início do século XX, a administração científica não tocou nesse aspecto. Ok? Vamos adiante aqui. Na sexta questão agora, a primeira grande aplicação prática da racionalização do trabalho foi feita por Taylor, né, um dos teóricos da administração científica. E olha aí de novo, por meio do estudo de tempos e movimentos. A ênfase desse estudo se concentrava basicamente em que? Tarefa, disciplina, pagamento, motivação ou controle. Então, aqui na tarefa. Inclusive para determinar que tarefas deveriam ser feitas, deveriam ser realizadas. Tá bom? Então, as teorias da administração, elas basicamente focalizam tarefas, ou então estruturas, ou ainda pessoas, né, elemento humano, ou ainda a tecnologia, ou a última possibilidade que seria o ambiente. Então esses 5 fatores, né, tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente, essas 5 variáveis que interferem no desempenho da empresa, elas têm maior ou menor participação no foco de cada uma das teorias administrativas. Então a teoria da administração científica do Taylor vai dar uma importância muito grande à tarefa. Já a teoria clássica de Fayol, já ela presta mais atenção do aspecto basicamente da estrutura. A abordagem comportamental, a teoria de relações humanas, elas focalizam mais o aspecto da pessoa, no comportamento humano. Ok? Então a questão 6, tivemos aí a letra A, alternativa correta. Vamos a mais uma questão agora. Frederick Taylor, considerado o criador do movimento da administração científica, entre mecanismos ou técnicas, né, desse modo de administração. Então nós vamos encontrar o quê? Grupos de trabalho autogeridos, na letra A. Bom, isso aqui já está falso, porque um grupo de trabalho autogerido, basicamente é uma equipe de trabalho ali que está dispensando a necessidade de um supervisor, de um gestor. É uma equipe de trabalho que tem autonomia para estabelecer as etapas de um trabalho que vai ser feito, dividir internamente o trabalho, estabelecer as rotinas, toda a parte de gestão de documentos, ou seja, um grupo de trabalho autogerido, ele vai totalmente contrário, né, vai totalmente de encontro à ideia da administração científica. Ele vai contrariar isso, porque num grupo de trabalho autogerido, nós temos ali pessoas ali, trabalhadores que estão decidindo como fazer o trabalho, e a visão da administração científica é exatamente o oposto, que essas decisões caberiam ao gestor, ao gerente. Na letra B, círculos de qualidade também não se aplica à administração científica, fazem parte de modelos mais recentes, aí, a partir dos anos 50, dos anos 60 e em diante, principalmente nas diversas modalidades da gestão da qualidade. E a letra C, vamos marcar, olha aqui de novo, o estudo de tempos e movimentos, ele aparece bastante em questões de concurso. Temos aí a letra C respondendo a nossa questão. Bom, produção flexível, né, não é o caso também. Pelo contrário, a administração científica busca uma certa estabilidade, né, na maneira como a produção é realizada. E a eliminação da área de planejamento não faz sentido, porque o planejamento é um dos princípios fundamentais da administração científica. Tá bom? Então, a letra C responde aí corretamente a nossa questão 7. E com isso nós aqui também chegamos ao final desse primeiro módulo, desse primeiro bloco, né? Teremos aí mais alguns blocos para resolver mais questões e avançar nos assuntos do nosso programa.